51º título da equipe do Paysandu. Olá, amigos do Pará, eu sou Danilo Dias, vou falar sobre o que eu vi nesse segundo jogo que decidiu o 51º título para a equipe do Papão. Antes, muito obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando. Hoje fiz questão de colocar essa camisa linda que eu ganhei aí quando estive em Belém no ano de 2025, em novembro, coincidentemente acompanhando o acesso do Clube do Remo em cima do Goiás. E hoje vim trazer esse rescaldo do que eu vi e o Paysandu merecidamente está com o 51º título na sua galeria. Foram 10 jogos da equipe do Papão, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time que não perdeu clássicos nos 3 jogos que disputou contra o Clube do Remo bateu o primeiro jogo da final, empatou lá no início de fevereiro, na 4ª rodada, e hoje empatou novamente em 0-0, garantindo o título para o seu estado, para a sua galeria, digamos assim. O Paysandu, que fez 14 gols, sofreu apenas 5, foi o time com melhor defesa, foi o time com melhor ataque, foi de fato o time que teve o artilheiro Ítalo do campeonato. Então, contra números, contra fatos, não há como argumentar. Foi o melhor time da competição, foi o time que mais soube jogar, foi o time que o Felipe Rocha conseguiu encontrar o equilíbrio apostando na categoria de base, mesclando com a experiência de alguns jogadores. Tem no Marcinho, camisa 10, o respeito, você vê que o time respeita as decisões dele em campo, você vê que o time gosta da postura de liderança que ele tem ali no meio campo. Gostei muito do que vi também do zagueiro Castro, bem posicionado, ganhou todas as bolas no jogo aéreo, soube jogar com os pés, é o segundo título paraense que ele ganha em cima do Clube do Remo, ele que esteve no Águia do Marabá em 2023, ganhando dentro do estádio lá do Clube do Remo, e dessa vez ele conseguiu novamente ser campeão paraense em cima do time azulino. O Paysandu, que com méritos leva e abre vantagem de 3 títulos agora em cima do seu maior rival, que fica com 48 títulos. Esse, colecionando mais um empate, é o empate 267 desse clássico, ou seja, aconteceu 267 vezes um empate, para você ver a rivalidade, para você ver como esses números falam por si. O Clube do Remo tem 24 vitórias a mais do que o Paysandu, então é um confronto muito equilibrado, e eu vi um jogo também assim, um primeiro tempo em que o Paysandu entra melhor na partida, depois nos minutos finais, quando curiosamente começa a chover no estádio Mangueirão, o Clube do Remo tem as melhores oportunidades, mas de fato nunca incomodou o Gabriel Mesquita para que pudesse fazer aquele frisson na torcida. Sempre chegando com bolas alçadas, sempre chegando com bolas lançadas, errou muito o lançamento, o sistema defensivo, querendo lançar da esquerda para a direita e errando, tentando ganhar profundidade no campo e errando demasiado. O Clube do Remo, que termina o primeiro tempo com o Cufré muito abaixo dos demais, ele que foi titular depois de não ter sido titular ao longo de todos os jogos da temporada e com o Osório, Flávio Garcia coloca ele de titular, ele que é o treinador interino, manteve a estrutura, mas começou com uma linha mais ajustada dos jogadores nas suas posições, colocou o Cufré, gostei da escalação dele, mas depois durante a partida, confesso que no primeiro tempo ele foi bem abaixo. O meio campo com Pico, Vitor Bueno, muito bom ali à frente do Patrick de Paula. Eu gostei do início da partida do Vitor Bueno, jogando, deu até um chapéu interessante, deu uma caneta no jogador do Paysandu, demonstrava ali uma certa mobilidade, e na frente Pikachu de um lado, o Manga do outro e o João Pedro na frente. A verdade é que o Iago Pikachu ficou devendo, pelo menos para mim, não gostei da atuação dele, achei pouco incisivo, pouco participativo, não conseguiu criar, não conseguiu dar profundidade, e o Clube do Remo se sentiu muito em relação a isso dele no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o início onde o Paysandu consegue mudar a forma de jogar, baixa suas linhas, explorando bem a transição. O Clube do Remo volta com a mudança, né? Tira o Cufré, coloca o Sávio, que tem uma qualidade absurda no seu pé esquerdo, tem uma qualidade totalmente diferente do Cufré, e depois começa a sucessão de bolas alçadas, a sucessão de tentativas, mas nunca de fato alguém foi no 1 para 1 para tentar assim ser esse elo de desequilíbrio do Clube do Remo. O Aleph Manga tentou várias vezes, até fez uma participação em um gol anulado de Iago Pikachu, mas ele estava de fato impedido. Depois o Clube do Remo tem pouquíssimas ou quase nada chances reais de incomodar o goleiro Gabriel Mesquita. O João Pedro é brigador, mas de fato não conseguiu entregar nada assim, de conseguisse dar um frisson para o seu torcedor que fala, não, João Pedro está presente, saindo bastante da área, ele
brigando ali muito com os zagueiros, mas não conseguiu ofender a zaga, que pelo contrário, eu não quero culpar o João Pedro de uma partida abaixo, mas sim demonstrar que o Castro anulou por completo o ataque do Clube do Remo em várias ocasiões ali na partida. Também, depois algumas substituições, Nico Ferreira entra de um lado, ele abre Nico Fernandes de outro, Diego Hernandes de outro, Nico Ferreira do lado de cá, coloca o Aleph Manga do lado do João Pedro, na tentativa de fazer um 4-2-4, mas colocando o Zé Ricardo para trazer uma qualidade ali mais nessa saída de bola, tirando o Vitor Bueno, tirando o Leonel Pico, e também, mas a verdade é que ele nunca conseguiu, assim, ser incisivo. Eu não consegui ver durante grande parte do jogo que o Clube do Remo me desse a sensação, nós vamos conseguir fazer 1-0. Mesmo tendo mais posse de bola, mesmo tendo ali, alugando de fato o campo adversário, mas sempre nas trocas de passes, e o Clube do Paysandu bem posicionado, muito bem postado, sabendo da tarefa que estava desempenhando, jogadores com vontade, jogadores jovens, foram 8 apostas do Felipe Rocha, treinador do Paysandu, ao longo desses 10 jogos que eles realizaram, né, ao longo dessa temporada de 2026, gostei muito desse equilíbrio que ele encontrou. O Paysandu de fato mereceu, sabe, ser campeão. Ele também não teve lá essas chances reais, algumas transições nos minutos finais, mas não conseguiu, assim, foi um jogo bem pegado. Pegado também foi a arbitragem do Wagner, que sempre teve ali o equilíbrio, conseguiu controlar o jogo, foi dar o primeiro cartão amarelo lá no minuto 34 para o Marcinho, em uma falta que ele fez ali no meio campo. Então você vê que os dois times conseguiram se estudar bem nessa partida, fazendo poucas faltas para que o árbitro Wagner conseguisse amarelar os jogadores. E eles conseguiram alongar um pouco esse cartão amarelo, só no minuto 34 do segundo tempo, que veio o primeiro em cima do Marcinho, e depois acontece mais alguns outros, mas eu não gostei muito da forma que os dois times, o Clube do Remo poderia ter sido mais incisivo, e o Paysandu fez o jogo que lhe cabia. No primeiro tempo foi bem em alguns momentos, no segundo tempo explorou as transições, segurou, esperou o tempo passar, mas o Clube do Remo não conseguiu demonstrar, pelo menos para mim, que ia de fato conseguir fazer um gol. Não, circulou a bola várias vezes, alçou algumas na área, mas em nenhum momento ofendeu uma chance clara de gol, uma criação, uma jogada rápida, 1 para 1, não surtindo efeito. Fica o amargo do título, de ter perdido para o seu maior rival, fica o amargo de não ter sido bicampeão, fica o amargo também de não ter conseguido encurtar essa distância de títulos. Paysandu agora abre novamente 3 títulos a mais do que o Clube do Remo, e agora os clubes seguem sua vida na trajetória nacional. O Paysandu segue na 3ª divisão, na Série C, vai ter o seu início na competição apenas lá depois do mês 4, 5 em diante. Já o Clube do Remo tem já na quinta-feira o Fluminense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 5ª rodada. Clube do Remo que ainda não venceu, tem 3 empates e apenas 1 derrota lá para o Vitória na estreia. Precisa urgentemente somar pontos, principalmente dentro de casa. Depois do Fluminense tem o Flamengo e Coritiba fora. Então, assim, são jogos mais complicados, que quando sai de Belém já tem aquela dificuldade devido à distância, devido também a enfrentar um adversário fora de casa. É a estreia do Léo Condé, ele já vai apresentar nessa segunda-feira aos seus comandados, ao elenco do Clube do Remo. É verdade que ele não vai poder comandar a sessão de treino como um todo, visto que alguns jogadores vão fazer o treino regenerativo, mas de fato na terça-feira em diante ele vai conseguir aí imprimir e implementar as suas ideologias, as suas ideias, para que o Clube do Remo, na sequência da competição, principalmente na Série A, possa colecionar pontos, colecionar vitórias. Ainda não está na zona de abaixamento, está naquela zona intermédia, mas não queremos que ele baixe ali para baixo e comece a olhar para cima, porque é lá que ele tem que estar, numa posição intermédia da tabela, beliscando uma Conmebol Sul-Americana, fazendo com que o Léo Condé fez no Ceará ao longo de toda a Série A, né? Só na última rodada que o Ceará desce para a Série B, desce para a zona de descenso, mas ao longo de todo o campeonato foi um campeonato estável. Apenas nos últimos 5 jogos com o Léo Condé eles colecionaram um ponto, que foi fruto aí de uma campanha ruim, adversários difíceis, que fez com que o Ceará descesse. Mas agora o Léo Condé já tem a experiência que traz do Ceará, vai poder implementar suas ideias, vai poder ajudar e agregar muito, porque eu vejo muito valor nesse rapaz, eu vejo muito valor na comissão técnica que foi apostada agora, Leonardo Condé, sob o comando. Fica aqui esse rescaldo, fica o amargo de não ter conseguido o título, mas também temos que dar os parabéns ao Papão, porque foi justíssimo merecedor ao longo de toda a competição, fez valer a sua camisa, fez valer a trajetória, por isso não perdeu nenhum clássico, e quem ganha clássico ganha campeonato, e por isso o Clube do Paysandu é o atual campeão paraense, e com méritos, parabéns ao Paysandu, ao Clube do Remo. Abre os olhos e vamos rumo à Série A, vamos colecionar a primeira vitória agora, quem sabe diante do Fluminense. Fica com Deus. Um forte abraço, parabéns pela linda festa que fizeram no Estádio Mangueirão,
De um lado a torcida Paysandu, do lado a torcida do Remo, mosaico, sempre aquela festa linda que encanta vários torcedores. No YouTube, no qual eu assisti, estava mais de 204 mil aparelhos conectados, mostrando a força do estado do Norte, do estado do Pará, que não é só lá, tem amantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, que querem e acompanham um dos maiores clássicos do nosso país. E eu fiquei orgulhoso de ver aquele quantitativo imenso de aparelhos conectados ao meu lado no YouTube, acompanhando o jogo. Parabéns a todos os nortistas, a todos os paraenses, pelo campeonato belíssimo que vocês têm, pelos dois times e por essa rivalidade ser sadia, ser saudável e muito ainda viva dentro do estado e também fora dele, porque foi assim que eu acompanhei o jogo de hoje, com muito carinho e orgulho, nessas 2 horas que pude acompanhar. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e eu volto depois para trazer mais vídeos para vocês sobre o que eu penso desse Fluminense que vem aí também perdendo o título do Campeonato Carioca. Beijo grande, tchau!